Hoje a gente vai trabalhar a sessão 3.1 e 3.2, né? São sessões relativamente curtas e eu não estou conseguindo ativar minha câmera quando estou projetando slides, tá? Então, por isso, eu não vou abrir a câmera. Sempre quando eu tiro os slides, aí a câmera abre. Mas não tem como dar aula sem o slide. Então, vamos lá. A sessão 3.1, ela vai falar sobre a farmacologia do sistema cardiovascular e dos cardiotônicos, né, se vocês quiserem aí acompanhar. Também essa aula vai ficar gravada, depois vocês podem ter acesso a ela no portal. Só um minutinho aqui que eu vou fechar uma aba que está aberta, que eu acho que está interferindo aqui para vocês. Então, vamos lá. Vamos começar com alguns vocabulários sobre o que é débito cardíaco, né? Vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão. O débito cardíaco, ele é o volume de sangue bombeado pelo ventrículo esquerdo por uma unidade de tempo, né? Como que é calculado o débito cardíaco? Ele é multiplicado, né? É multiplicado a frequência cardíaca pelo volume sistólico. Esse volume sistólico é calculado através das medidas, né, de um ecocardiograma. E então é o volume que o ventrículo ejeta do coração para os demais sistemas corporais. Quando este volume é dividido pela quantidade total de sangue no ventrículo esquerdo, tem-se a fração de ejeção desse sangue, né? Ou fração também ejetada. Então, o débito cardíaco é essa quantidade de sangue ejetado para os demais sistemas corporais. Nós temos os movimentos cardíacos, né, da contratilidade e relaxamento do músculo cardíaco, que são sístole e diástole. Então, a diástole é o período de relaxamento e a sístole é o período de contração, né? Então, sístole ocorre a contração das câmaras cardíacas e a saída do sangue para os vasos, né? Para os demais vasos e sistemas do nosso corpo. E a diástole é o relaxamento muscular, então, para permitir a entrada de sangue no coração. Sístole, contração, diástole, relaxamento. O edema é um acúmulo anormal de líquidos no compartimento extracelular intersticial, né, ou nas cavidades corporais. Esse edema, ele tem um cacifo, principalmente o pessoal da enfermagem já deve ter ouvido falar disso. Esse cacifo é quando, aqui, igual nessa imagem que vocês estão vendo, você faz um exame de palpação, né, um procedimento de palpação onde tem o edema. E quando tem essa presença de acúmulo de líquido, ele vai fazer uma depressão na pele. E dependendo da... Gente, deixem o microfone de vocês no mudo. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, é só me avisar. Mas no mais, deixem ele sempre no mudo, porque quando vocês ativam, a minha voz some quando alguém ativa o microfone, porque eles sobrepõem o microfone de quem ativou. O Teams é assim. Então, você faz esse exame, né? É um procedimento no exame físico. Você vai fazer uma pressão, né, onde tem um edema, e dependendo de quanto for... de quanto ficar, né, abaulado... Só um minuto. É a quantidade do cacifo, né? Geralmente a gente faz isso em cruzes, né? Então o máximo é 4 cruzes e o mínimo é 1 cruz. Então o edema ele também pode ser ocasionado por problemas na circulação, né? Temos também a pós-carga e a pré-carga. A pós-carga é a dificuldade
oferecida pela resistência vascular contra o bombeamento de sangue pelo coração. O aumento da pressão arterial aumenta a pós-carga, ou seja, mais difícil é a ejeção. Então, a pós-carga, essa dificuldade, essa resistência, né, da parede do vaso sanguíneo. E isso vai aumentar a pressão arterial, consequentemente, né? O aumento da pressão desse sangue na parede do vaso, ele vai aumentar a pós-carga e vai diminuir a capacidade de ejetar desse vaso sanguíneo, né? A pré-carga, assim como na pós-carga, indica a dificuldade de ejeção, só que essa dificuldade é enfrentada pelo ventrículo. Então, nesse caso, está relacionada com aquela antes da ejeção, né? Então, é uma dificuldade antes de ejetar o sangue para os vasos sanguíneos na pré-carga. O coração, né, ele faz a sua função de contratilidade. Ele é um órgão responsável por levar sangue oxigenado às diferentes partes do corpo e receber o sangue desoxigenado que vem dos pulmões. Então, o sangue vem dos pulmões pelas veias pulmonares, né? Não sei se vocês vão lembrar lá da, acho que CMF, que vocês tiveram um sistema cardiovascular. Então, o coração, ele vai receber esse sangue desoxigenado, digamos assim, né, dos pulmões, e vai ejetar o sangue oxigenado para os demais sistemas. Então, a gente tem algumas cavidades, né, algumas câmaras cardíacas que a gente chama átrio direito e esquerdo, e os ventrículos, né, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E tem os grandes vasos também que fazem a função de circulação. A veia cava superior, a veia aorta, a subclávia, né? A gente tem a veia cava inferior. Então, são grandes veias, né, que fazem essa circulação sistêmica do coração para os demais sistemas corporais. Como se dá o controle da contração cardíaca normal, né? Vamos lembrar lá da fisiologia, que a gente vai dando uma pincelada, mas vocês precisam recordar da fisiologia cardiovascular. A contração do músculo cardíaco, ela é controlada por diversos processos, que levam ao movimento de filamentos de actina e miosina lá no sarcômero cardíaco. Então, esses filamentos, eles de actina e miosina, eles vão, né, a grosso modo falando, promover a contratilidade do músculo cardíaco. A chegada do potencial de ação despolariza a membrana das células musculares cardíacas. Então, essa chegada do potencial de ação, desse impulso, né, elétrico, ele despolariza essa membrana das células musculares. Então, a membrana fica mais permeável, levando à abertura dos canais de cálcio regulados por voltagem, né, por essa eletricidade, e o influxo de cálcio com o aumento da concentração intracelular deste íon, né? Então, há esse potencial de ação, essa descarga elétrica, digamos assim, ela vai despolarizar a membrana e vai fazer a abertura dos canais de cálcio, aumentando o cálcio dentro do meio intracelular das células cardíacas. Este cálcio, ele é chamado de desencadeante, né? Porque ele vai estimular, vai abrir os receptores de rianodina, canais que são liberadores de cálcio, presentes na membrana do retículo sarcoplasmático. Então, a gente viu naquela figura, tinha um retículo sarcoplasmático, onde vai ocorrer essa ação da contratilidade do músculo cardíaco. Liberando íons de cálcio, então, no citoplasma dessas células. Este cálcio, que é um ativador do processo de contratilidade, vai interagir com o sistema actina, troponina, tropomiosina. Então, vai levar ao encurtamento das miofibrilas por interação da actina com a miosina, o que vai resultar na contração.
Então, em resumo, essa é a fisiologia da contração cardíaca normal. Fisiológica, né? Como deveria acontecer em todas as pessoas. Mas a gente sabe que algumas patologias cardíacas levam a disfunções, né? A desregulação desse sistema de contratilidade fisiológico do músculo cardíaco. Por exemplo, a insuficiência cardíaca, que é resultado de uma disfunção progressiva da contratilidade do miocárdio e que, em alguns casos, pode ocorrer devido à disfunção contrátil provocada por cardiomiopatia idiopática, coronariopatia, hipertensão sistêmica e cardiopatia valvar. Então, são tipos de anomalias, né, do sistema cardíaco e que podem levar também a uma insuficiência. Então, ela é um resultado, a insuficiência, ela resulta de uma série, né, progressiva dessas disfunções por comprometimento da contratilidade do miocárdio, né, do músculo cardíaco. Os principais sintomas da insuficiência cardíaca são taquicardia, que é batimento cardíaco acima do parâmetro de normalidade. Então, vamos resgatar o parâmetro de normalidade do batimento cardíaco, quanto que é? De 60 a 100 batimentos por minuto. Diminuição da tolerância a exercícios e a esforços. Esforço, né? A pessoa se cansa muito fácil. Fica fadigada. Então, apresenta dificuldade, né, respiratória também, consequentemente. Cardiomegalia, então há um aumento, até na imagem anterior a gente viu aqui na insuficiência cardíaca, um aumento, né, do tamanho do coração. Edemas periféricos, então acúmulo, né, desse líquido. Acúmulo do líquido extracelular, né, que pode também causar um edema pulmonar. A gente sabe que o pulmão ele precisa da pleura para se expandir, né? Assim como ele precisa do diafragma para fazer esse movimento respiratório, para auxiliar, ele também precisa da pleura para se movimentar, né? Para ter essa expansibilidade, para ter esse movimento pulmonar. Quando tem um edema pulmonar, esse movimento fica comprometido e, consequentemente, a pessoa, né, vai apresentar dificuldades respiratórias. Os outros sinais resultam das tentativas do organismo de compensar o efeito cardíaco, né? Então, algumas estratégias do corpo, né, para tentar compensar a insuficiência cardíaca, muitas vezes a insuficiência respiratória, né, depender do caso, podem também. A minha internet tá toda hora caindo, tá saindo e entrando na aula. A sua? Ou a minha? A minha não apareceu aqui que tá ruim. Ou é a sua, tá saindo toda hora da aula. Mas alguém tá com problema para visualizar os slides? Porque aqui para mim não aparece nada de anormal com relação à internet. Alguém pode falar também se está com problema? O meu tá normal, professor. Tá normal. Emily, deve ser a sua internet. Não a minha. Tenta sair e entrar de novo, às vezes dá certo. Então, outros sinais
de insuficiência cardíaca resultam, né, das tentativas do organismo em compensar esses defeitos cardíacos, digamos assim, essas disfunções, como as que envolvem o sistema nervoso simpático e a via renina-angiotensina-aldosterona, que a gente já falou um monte dela na aula passada. Os pacientes com insuficiência cardíaca, né, nos pacientes que têm essa disfunção, há um aumento da estimulação simpática, diminuição da parasimpática, que leva a taquicardia e, consequentemente, um aumento da contratilidade cardíaca e do tônus vascular. O aumento do tamanho do coração, né, que é chamado de hipertrofia, o aumento é chamado de hipertrofia. Para ajudar a manter a performance cardíaca, né, pelo menos inicialmente, o coração ele vai se dilatar, né, ele vai aumentar de tamanho para tentar manter a sua funcionalidade. Mas como ele fica aumentado por muito tempo, se não for tratada essa insuficiência cardíaca, essa hipertrofia a longo prazo pode levar a alterações mais graves, né? Como o comprometimento do enchimento do coração na diástole. Então, quando ele fica hipertrofiado, igual nessa imagem aqui, fica comprometido o enchimento capilar, das câmaras cardíacas. Vocês percebem como o tecido cardíaco fica mais aumentado, então isso diminui o espaço das câmaras cardíacas, ou elas não funcionam da forma como deveriam. O tratamento da insuficiência cardíaca e de outras patologias que afetam a contratilidade também do miocárdio é feita principalmente com agentes inotrópicos positivos, que são drogas, né, que vão aumentar a força de contração do músculo cardíaco. Temos o exemplo, os glicosídeos cardíacos, que aumentam essa força de contração do músculo cardíaco. Então, são exemplos, um exemplo de grupos de fármacos que podem que podem atuar, né, na insuficiência cardíaca. Os glicosídeos cardíacos, também conhecidos como cardiotônicos. Os compostos desse grupo elevam a concentração intracelular de cálcio por inibir a bomba de sódio. Então, os cardiotônicos, eles vão elevar a concentração de cálcio dentro da célula por atuarem na inibição dessa bomba de sódio. Então, esses cardiotônicos, eles vão atuar no aumento da força da contratilidade e também da ejeção do sangue, né? A digoxina é o fármaco mais utilizado desse grupo. Quando você coloca cardiotônico, né? Eu fui procurar até uma imagem no Google, aparece a digoxina. Nossa, tem um bicho aqui, peraí. Aparece... Ai, meu Deus. Acho que eu fiz. Gente, só um minuto que eu achei um bicho aqui. Ai, desculpa, vamos lá. A digoxina, então, quando você coloca cardiotônico no Google, como, né, exemplos e imagens, você vai achar preferencialmente essa classe de fármacos. Então, é um fármaco mais utilizado desse grupo, né, que vai atuar como inibidor seletivo da bomba de sódio da membrana plasmática, levando ao cúmulo de sódio no citoplasma. Isso vai aumentar a eficiência desse trocador de sódio e cálcio, né, na membrana da célula, vai aumentar a concentração intracelular deste íon, né, de sódio dentro do citoplasma. Ai, que susto. Então, a digoxina é o fármaco mais comum desse grupo de cardiotônicos. Os agonistas beta-adrenérgicos,
que são drogas simpático-miméticas. Né? A gente falou delas muito na unidade, não lembro se foi na sessão passada ou na retrasada, né? Acho que foi na unidade 2, finalzinho da unidade 2. Então, como vimos na unidade anterior, o composto e a dose utilizados determinam a ativação de subtipos dos receptores, né, dos beta-adrenérgicos. Estes fármacos são usados principalmente em situações de curto prazo, devido aos efeitos adversos associados a ele, como taquicardia e arritmia. Então, disfunções na contratilidade, né, no batimento do sistema cardíaco, então, do músculo cardíaco. Isso pode ser ocasionado pelo uso de drogas, né, de fármacos, agonistas beta-adrenérgicos. O antagonista tá me perseguindo hoje, porque toda hora, até quando eu tava preparando a aula, na minha cabeça tava antagonista. Então, essas drogas, né, simpático-miméticas, elas são drogas que vão fazer uma função de, entre aspas, né, imitar os efeitos da adrenalina e da noradrenalina também. Vão atuar no aumento da pressão sanguínea. Então, essas drogas são usadas a curto prazo, porque elas podem, né, gerar efeitos adversos por aumentar essa pressão sanguínea. Temos também a classe dos inibidores de fosfodiesterase, que é PDE. Como consequência da inibição dessa enzima, há um aumento, né, da concentração intracelular de adenosina monofosfato cíclico, que é esse CAMP, essa sigla, né, CAMP, que indiretamente aumenta os níveis de cálcio, contribuindo para a contratilidade do músculo cardíaco. Então, essa enzima, né, CAMP, ela é muito importante para enviar o sinal para as células. Ai, meu Deus. Os fármacos desse grupo também podem apresentar um efeito vasodilatador. Então, vamos lembrar também da fisiologia do sistema vascular, né? A vasodilatação e a vasoconstrição. A vasodilatação, ela vai diminuir a pressão que o sangue exerce na parede do vaso, e a vasoconstrição vai aumentar a resistência, né, vascular, vai aumentar a pressão que o sangue vai fazer na parede desse vaso sanguíneo. Então, os fármacos desse grupo são vasodilatadores. Eles são importantes no tratamento da insuficiência cardíaca, porém, eles podem causar disritmia, né, que é a popular palpitação. É uma alteração nos batimentos cardíacos, né? Que afetam negativamente a sobrevida do paciente. Já tem insuficiência cardíaca, já não consegue manter o débito cardíaco. As câmaras cardíacas estão hipertrofiadas, né? E ainda causa uma disritmia. Por isso que esses fármacos eles devem ser utilizados com cautela, né? Principalmente em pacientes que têm já essa disfunção cardíaca. Então, a gente viu como funcionam os cardiotônicos, né? Os fármacos cardiotônicos. Agora, nós vamos ver como é a farmacologia, né? Quais as principais patologias, digamos assim, disfunções, né? Afecções cardiovasculares. E também sobre o funcionamento dos antiarrítmicos e dos vasodilatadores, muito utilizados em controle, né, da pressão arterial, que inclusive acredito que é a próxima sessão. Vamos falar sobre as arritmias cardíacas. Primeiro, né, vamos contextualizar. As arritmias cardíacas são problemas frequentemente, né, encontrados na prática clínica. Então, principalmente paciente crítico, é muito comum. E também pacientes que já têm alguma disfunção cardíaca de base
geralmente apresentam arritmias cardíacas. E são observadas em 25% dos pacientes que já estão em tratamento com medicamentos digitálicos, né, com medicamentos cardiotônicos, com medicamentos com fármacos, né, não são medicamentos, são fármacos, cardioglicosídeos, né, que são os digitálicos, e são usados para tratamento de disfunção cardíaca. 50% dos pacientes, cerca, né, é uma projeção, né, uma aproximação, cerca de 50% dos pacientes que têm arritmia cardíaca, dos indivíduos, são anestesiados, né? 50% dos pacientes estão anestesiados. E 80% daqueles com infarto agudo do miocárdio apresentam arritmias cardíacas. Então, o infarto, né, ele é uma das maiores causas de arritmia cardíaca. Essa condição pode exigir tratamento, já que os batimentos cardíacos, né, anormais podem diminuir o débito cardíaco, então podem diminuir a capacidade de ejeção, né, e de irrigação dos demais sistemas corporais. Por isso, deve ser identificada e tratada essa arritmia cardíaca. Este tratamento pode ser farmacológico ou não farmacológico, né? Que aí já entra o uso de marca-passo, procedimento cirúrgico, que é um tratamento não farmacológico. Em alguns indivíduos, o uso de agentes antiarrítmicos pode acelerar a ocorrência de arritmias letais. E os riscos e benefícios da terapia farmacológica, eles vão ser avaliados pelo profissional médico, que vai prescrever ou medicamento ou, né, o procedimento cirúrgico para este paciente com arritmia cardíaca. A arritmia cardíaca, ela consiste, né, na despolarização cardíaca anormal. Então, é uma disfunção, né, uma patologia, então é anormal. Seja por alteração do local de origem dessa despolarização, seja por automacidade, né, que é a capacidade do coração de gerar os impulsos potenciais de ação, né, os impulsos elétricos, ou condução de impulso também prejudicada. Temos arritmias cardíacas do tipo taquicardia, que é um aumento da frequência cardíaca, né, maior que 100 batimentos por minuto, bradicardia, que é a diminuição da frequência cardíaca menor que 60 batimentos por minuto, e descompasso, mesmo que esteja, né, com a frequência, com a quantidade de batimentos, né, correta, a amplitude, o tempo, né, o intervalo de tempo desses batimentos cardíacos são diferentes, e isso pode estar ligado, né, pode estar causando essa arritmia cardíaca. Então, a arritmia cardíaca, ela tem um processo, né, ao qual passa os impulsos elétricos até que ocorra esse batimento. Temos a automaticidade, que é a capacidade das células cardíacas de iniciar um impulso elétrico espontâneo. Então, essa capacidade da célula de promover, né, o impulso elétrico que vai gerar a sua contratilidade muscular. Temos o eletrocardiograma. Ame ou odeio, né? Até brinco. Esse é um exame utilizado para avaliar a atividade elétrica do coração, os impulsos elétricos do coração, por medir o potencial de superfície corporal induzido pela despolarização e repolarização deste órgão. Então, a gente tem aqui do lado uma figura de um impulso elétrico, né, de uma atividade elétrica de um batimento cardíaco. A gente tem o complexo PQRST. O
P é a despolarização atrial. Aí a gente tem o segmento PR, que é a condução do átrio para o ventrículo. Nós temos o complexo QRS, que é a despolarização ventricular. Nós temos o segmento ST, que é a fase de Patot, do potencial de ação, né, da contratilidade. O complexo T, que é a repolarização ventricular. E o intervalo QT, que é o potencial de ação ventricular. Então, toda e qualquer alteração deste conjunto, né, deste complexo PQRST, qualquer alteração nesse formato, no eletrocardiograma, pode indicar uma disfunção cardíaca, né? Inclusive arritmia, insuficiência. Então, através desse exame, também o médico vai conseguir identificar e também propor, né, um tratamento de melhor escolha para os pacientes. Temos também a reentrada, que é um tipo de taquicardia, né, paroxística, que começa e termina de forma abrupta, de forma rápida, de forma inesperada. Que ocorre, né, devido a um sinal elétrico. Então, um impulso elétrico que não vai completar o seu circuito normal. A gente vai ver a seguir o circuito normal desse impulso elétrico. Mas aqui na reentrada, ele não vai seguir esse impulso, né, esse circuito normal de eletricidade, digamos assim, mas sim vai estimular uma parte do coração de forma repetitiva. Aqui a gente tem uma fibrilação atrial nessa figura, né? Temos o circuito normal de sinal elétrico e do lado a gente tem uma fibrilação atrial. Então, que os impulsos elétricos, eles ficam presos, digamos assim, né? Estimulados, na verdade, é a palavra, apenas em uma ou, né, algumas câmaras cardíacas, mas não fazem o seu trajeto normal. Percebam aqui, se fosse um ecocardiograma, né, um eletrocardiograma, perdão. Aqui embaixo, o normal, né, o complexo que a gente acabou de ver, PQRST, e aqui nós temos uma fibrilação, que esse complexo ele não faz o seu movimento, né, a sua amplitude como esperado, e isso pode causar uma disfunção cardíaca, causa, né, uma disfunção, uma taquicardia por má distribuição elétrica, digamos assim. O tônus vascular é o grau de contração do músculo liso vascular. Então, a gente pode falar que o vaso está né, que existe a vasoconstrição ou a vasodilatação. A vasoconstrição é a diminuição, né, do lúmen desse vaso. O lúmen é esse interior do vaso. E a vasodilatação é o aumento. Isso vai influenciar diretamente na passagem de sangue por esses vasos sanguíneos. O ritmo cardíaco, né? Então, como é dado o ritmo cardíaco? Como o coração consegue fazer a sua contração, né? A gente já viu lá da interação, né, da actina e da miosina. E agora a gente vai ver como que se dá o impulso elétrico que vai sinalizar, né, esses batimentos cardíacos. Essa estimulação cardíaca. O impulso elétrico que desencadeia a contração cardíaca normalmente se origina nos intervalos lá do nó do sino atrial. Até marquei em vermelhinho aqui, porque aqui eu não consigo ter o ponteirinho aqui no Teams, mas marquei em vermelhinho. O nó do sino atrial, ele vai originar esse impulso elétrico em uma frequência entre 60 a 100 batimentos por minuto. E uma vez iniciado, ele vai ocorrer de forma espontânea. Ele deve, né, ocorrer de forma espontânea através de toda
essa condução aqui, se vocês verem essa estrutura na cor verde, é a condução elétrica pelo coração. Então, vai começar lá no sino, no nó do sino atrial. Depois, né, o potencial pode iniciar espontaneamente pelas células marca-passo, que são, né, células que ficam dentro do sino, do nó do sino atrial. Então, essas células, elas vão, né, controlar também, elas vão induzir a impulsos rítmicos, que vão controlar essa contração e relaxamento do coração. Então, esse potencial pode iniciar lá nas células, né, espontaneamente nas células marca-passo, que são encontradas lá no nó do sino atrial e no sistema de condução, né, que são sistemas de condução ventricular, lá no nódo também atrioventricular. Então, o que acontece? Vê a estrutura número 1. O impulso elétrico, ele vai sair dessa estrutura número 1, que é o nódo sinoatrial, e vai para a número 2, que é o nódo atrioventricular, e vai ser distribuído, né, para os demais locais dessa ramificação, digamos assim. Aqui, ó, deixa eu passar aqui, peraí. Opa. Este impulso se espalha rapidamente para os átrios, para o nódo atrioventricular. Então, ele sai do nódo sinoatrial através das células de marca-passo, vai para o nódo atrioventricular, que é normalmente a única via de condução entre os átrios e os ventrículos. Desse nódo atrioventricular, o impulso se propaga para o feixe de His e, consequentemente, para os ventrículos, né, nas demais estruturas que vão compor aqui, ó, as estruturas anatômicas envolvidas nesse processo são mostradas na figura. Então, essas estruturas anatômicas, elas são responsáveis pela condução do impulso elétrico, né? Ainda temos ramo esquerdo, fascículo posterior esquerdo, fascículo anterior esquerdo, ventrículo esquerdo, septo ventricular, ventrículo direito e ramo direito. Então, todas essas estruturas, elas são responsáveis por distribuir o impulso elétrico para, né, as demais câmaras cardíacas. Então, é dessa forma que o impulso, ele sai do nódo sinoatrial, vai para o nódo atrioventricular, para o feixe de His, onde vai ser feita toda essa distribuição para as demais estruturas, né, de impulso, de condução de impulso elétrico cardíaco. O potencial transmembrana das células cardíacas é determinado pela concentração de íons, né, principalmente íons de sódio, íons de potássio, de cálcio e também íons de cloro, que se movem pela membrana através dos canais aquosos, né, controlados por voltagem. Na maioria dos casos, é dessa forma que ocorre. Com o início do potencial de ação, né, então temos esse impulso, essa estimulação elétrica, as células tornam-se permeáveis ao sódio, então aumenta a condução, né, a condutância dos canais rápidos de sódio. Além disso, a entrada de cálcio e saída de potássio também das células. Então, minuto. Diversos fatores vão contribuir para o desenvolvimento, né, ou para a acentuação das arritmias, como, por exemplo, a isquemia, então a diminuição, né, dessa distribuição de oxigênio, a hipóxia, que é a baixa, né, nível de oxigênio nos tecidos, a acidose e alcalose, que vão ser determinadas
pelo exame de gasometria arterial, mas podem ser causas também da frequência, não, né, das arritmias, da disfunção da frequência do batimento cardíaco. Exposição excessiva a catecolaminas, né, adrenalina e noradrenalina, podem causar arritmias, e toxicidade de fármacos também. Lembra do nível de toxicidade, podem também causar essas disfunções nos batimentos cardíacos. Os mecanismos de ação dos agentes antiarrítmicos. Professora Bruna, anota teu nome. Quê? Não entendi. Que mífoda. Não entendi, foi nada. Os mecanismos de ação dos antiarrítmicos, então, eles podem se basear no bloqueio dos canais de sódio, no bloqueio dos efeitos simpáticos no coração, no prolongamento do período refratário também, efetivo, né? Desse período sem contratilidade, e no bloqueio dos canais de cálcio, então bloqueando a entrada de cálcio no meio intracelular. Estes mecanismos são usados como base para classificar os fármacos antiarrítmicos. Vamos ver alguns deles, algumas classes, né? A classe 1, que são bloqueadores de canais. Acho que voltei. Opa, tá ouvindo? Acho que agora foi o meu que caiu aqui, mas acho que já voltou. Então, bloqueadores, né, desses canais. Professora, tá aí? Voltei, gente. Deu uma oscilação aqui, voltei. Ah, tá. Falei, gente, será que é a minha internet ou da professora que caiu? É que a minha internet agora começa a... Tem um certo horário, não sei se é de vocês também assim, que começa a oscilar, né? E aí professora, aproveitando já para falar que a Emily está tentando entrar e a internet dela só entra e sai, entra e sai, entra e sai, e ela está desesperada. Mas eu falei para ela que eu acho que era a internet dela, porque estava dando certo a da senhora até então, né? Agora eu já não sei. Agora o Teams ficou todo preto aqui para mim. Nossa. Calma aí. Mas a voz está saindo, então aguenta aí um pouquinho, uns 2 minutinhos que volto. Fala para ela que não tem problema, que quando eu baixo a lista aqui, aparece... As pessoas que estão tentando entrar, né? Ai, meu Deus. Gente, tem alguém aí ainda?
Eu tô aqui. Eu acho que agora a internet da professora caiu de vez, né? Gente, meu Teams fechou, me expulsou. Voltei. Meu Deus. Ele fechou do nada, falou assim, tente reconectar na reunião. Houve um erro e tchau. Nossa. Oremos, vamos lá, que a gente já tá assim... Já tá na segunda parte da aula, já tá terminando. Depois eu quero dar um recado também para vocês. Mas tô voltando aqui, tô colocando os slides. Pronto. Voltei. Vamos lá. Então, a classe 1, né, que são esses bloqueadores dos canais de sódio. Você deve se lembrar, né? A gente deve se lembrar, então, dos anestésicos da aula passada, que eles bloqueiam os canais de sódio e são grupos de fármacos antiarrítmicos também. Né? Eles agem nessa depressão, digamos assim, do sistema cardiovascular. O bloqueio dos canais diminui o número, né, daqueles disponíveis para abrir durante a despolarização. Né? Então, durante a abertura dessa membrana, esse fármaco ele vai bloquear os canais de sódio. Então, esse bloqueio vai diminuir, né, consequentemente, os que estão disponíveis, né, para receber, oh meu Deus, fugiu a palavra, para receber mesmo o sódio para entrar no meio intracelular. Então, eles vão estar menos disponíveis durante a despolarização da membrana, o que aumenta o limiar do disparo, né, do potencial de ação. Também atuam diminuindo a reentrada nos ventrículos, né? Então, deve ser usado também com cautela por conta dessa taquicardia, né? Que ele pode causar, essa taquicardia abrupta e inesperada que ele pode causar nos tecidos cardíacos, né? Temos a classe 2, que são os antagonistas beta-adrenérgicos, que são medicamentos, que são fármacos, né? Sintatolíticos. Então, como já vimos em outras sessões, já falamos sobre os antagonistas beta-adrenérgicos, alguns fármacos são seletivos a esses receptores beta-1 no coração, além de exibir efeitos diretos também na membrana dos miócitos, né? Que são as células que constituem os músculos e, consequentemente, também, né? Acho que alguém tá com dificuldade de entrar, me mandaram aqui. Tá, depois o bloqueio da estimulação simpática lá no nodo sinoatrial, então há um bloqueio desse impulso lá no nodo sinoatrial e no nodo atrioventricular. Vai alterar a frequência dessa automaticidade, lembra que a gente viu lá no comecinho a definição, né, que vai alterar a frequência da capacidade celular, né, das células cardíacas em iniciar um impulso elétrico espontâneo. Então, ele vai bloquear essa frequência de impulso elétrico espontâneo e também vai bloquear a estimulação lá no nodo sinoatrial, que é onde faz, né, o caminho, onde inicia-se o caminho do impulso elétrico dentro dos sistemas, né, das câmaras cardíacas. E vai diminuir
diminuindo, né, a frequência de despolarização e prolongando, né, a fase de repolarização da membrana. Então, vai diminuir essa fase de abertura desses canais e, consequentemente, eles vão ficar na sua fase de repouso, né? A membrana vai ficar na sua fase estacionária, na sua fase de repouso, sem os receptores na membrana, né? A classe 3, os inibidores de repolarização. Esse efeito, né, desse fármaco, ele é comumente relacionado ao bloqueio dos canais de potássio na musculatura cardíaca. Bloqueou os canais de potássio, não vai entrar potássio na célula cardíaca, certo? O que vai prolongar a duração do potencial de ação e diminuir a incidência de reentrada. Então, vai prolongar, né, o potencial de ação, que é esse impulso elétrico, e vai diminuir a incidência dessa taquicardia que vem, né, de maneira abrupta e que pode ser ocasionada por um impulso, né, por um sinal elétrico que não completa o seu círculo normal, o seu circuito. A gente viu que o sinal elétrico ele vem lá do sino nódo atrial e faz um percurso dentro, né, do coração, do órgão. Então, ele precisa fazer esse percurso. Quando tem essa reentrada, ele não faz esse percurso completo, né? Ele fica dentro de alguma câmara, fazendo trazendo aquele impulso elétrico, né, repetidamente para uma única câmara e vai, consequentemente, causar alguma disfunção na contratilidade e nos batimentos cardíacos. Então, esse fármaco aqui dessa classe, ele vai bloquear esses canais de potássio na musculatura, que vai prolongar também o impulso elétrico, né, esse potencial de ação, o impulso elétrico, e vai diminuir a chance de ter essa taquicardia, né, inesperada, essa disfunção elétrica do circuito que deveria ser normal e por algum motivo, alguma alteração nessa condução elétrica, ele fica anormal, né? Ele fica preso, é como se o impulso elétrico ficasse preso dentro de uma câmara cardíaca nessa reentrada. E a classe 4, os bloqueadores dos canais de cálcio, né? Esse faz o bloqueio. Esse bloqueio dos canais de cálcio, ele vai diminuir, né, a velocidade de condução em regiões nas quais o potencial de ação é dependente de cálcio. Então, em locais como, por exemplo, no nódo sinoatrial e atrioventricular, o potencial de ação, esse impulso elétrico, ele depende da estimulação de cálcio. Esse bloqueador dos canais de cálcio, ele vai diminuir essa capacidade de emissão de impulso elétrico e, consequentemente, ele vai diminuir também a frequência, né? A frequência cardíaca e o impulso de batimento cardíaco. A desregulação do tônus vascular, a gente viu que o tônus vascular ele pode causar a vasoconstrição ou a vasodilatação. Então, a desregulação desse tônus pode estar associada a diversas patologias. Dor torácica, né, conhecida como angina de peito, hipertensão arterial, hipertensão pulmonar também causam muitas disfunções nos vasos, enxaqueca e algumas outras disfunções, né, patologias. Ela determina quanto de oxigênio e nutrientes são distribuídos às diferentes partes do corpo, incluindo o coração. Então, concordam que se o vaso estiver comprimido, ele vai passar menor quantidade de sangue. E esse sangue vai exercer uma resistência muito alta na parede do vaso. Quanto maior a resistência, maior vai ser a pressão. Então, se esse vaso está dilatado, né, vai ocorrer justamente o contrário. Vai aumentar o fluxo sanguíneo. Aumentando o fluxo sanguíneo também diminui a pressão arterial, né, que a gente fala. Então, quando tá frio, o que acontece com os vasos? Eles se fecham, né? Eles se fecham não, se fechar, lascou-se, né? Eles se contraem. Então, ocorre uma vasoconstrição. Pessoas que têm hipertensão arterial, no frio, têm que ficar muito atentos ao controle dessa pressão por conta, né, dessa desregulação vascular.
Porque o nosso corpo ele tem como mecanismo de defesa fazer essa vasoconstrição, principalmente periférica, para tentar manter a temperatura dos órgãos-alvo, né? Tentar manter a irrigação. Então, ele diminui a irrigação na periferia, por isso que os dedos vão ficando roxos também. E aí, essa vasoconstrição vai aumentar essa resistência, né, do sangue na parede. E quando tá muito calor, o calor faz o quê? Vasodilatação. O que acontece quando tá muito calor? Cai a pressão. Quem já tem pressão baixa, né, naturalmente a pressão arterial mais baixa também, tem que ficar atento ao calor, porque ele vai fazer a vasodilatação e, consequentemente, vai diminuir a pressão arterial. E diminui também a circulação, né, o débito cardíaco, e aí isso pode causar até síncope, que é o desmaio, né, por pressão baixa, por hipotensão. Então, quanto à desregulação desse tônus, ele influencia, né, na regulação do sistema cardiovascular. A regulação deste tônus depende do aparelho contrátil, então actina, miosina, nas células musculares lisas, né, da musculatura lisa vascular, da parede do vaso. Pelo sistema nervoso autônomo e mediadores eu passei aqui, voltei e travou aqui para vocês. Peraí, deixa eu voltar. Pronto. A desregulação, né, a regulação do tônus, voltou aqui, do aparelho contrátil, depende, então, dessa actina e miosina nas células musculares lisas, né, vasculares, ou seja, células da parede do vaso. A abertura dos canais de cálcio regulados por voltagem, né, então, esses canais regulados por algum impulso elétrico, né, digamos assim, alguma atividade elétrica, promove o aumento da concentração intracelular de cálcio. E, ao final do processo, vai resultar em vasoconstrição. Então, contração da musculatura lisa. O aumento de cálcio nessas células musculares lisas, né, dos vasos sanguíneos. O aumento desse íon de cálcio vai resultar na vasoconstrição, ou seja, na contração dessa musculatura. O tônus muscular é regulado, então, pela interação de células endoteliais e células da musculatura lisa vascular pelo sistema nervoso autônomo e mediadores também neuromorais, né, os receptores. O endotélio vascular libera óxido nítrico e endotelina. Então, o óxido nítrico, ele é um gás que já é produzido naturalmente pelo organismo e vai promover a vasodilatação e ajudar a aumentar o fluxo sanguíneo. Já, né, a liberação de endotelina, elas são peptídeos, né, que promovem a vasoconstrição, na verdade, né, vasoconstrição dos e aumenta também a pressão arterial por essa vasoconstrição. Aqui, ó, o óxido nítrico, opa, apareceu aqui a má qualidade da rede, não sei o que. Vou aguardar um pouquinho para ver se vai voltar. Voltou. O óxido nítrico é sintetizado por estimulação de diversos fatores, incluindo a atividade colinérgica muscarínica, então, incluindo, né, a ativação lá da acetilcolina, que atua ativando a enzima guanililglicase e os canais de potássio. Então, esse óxido nítrico, ele vai ser sintetizado, né, por N fatores e vai ativar essa enzima guanililglicase e vai ativar também os canais de potássio que dependem, né, de cálcio na musculatura lisa vascular. O que vai acontecer? Vai levar a uma hiperpolarização da membrana e vasodilatação. Então, a endotelina, que é um peptídeo vasoconstritor, né? Já é o contrário do óxido nítrico. E também apresenta efeitos inotrópicos e cronotrópicos positivos sobre o coração. Então, os efeitos inotrópicos positivos, né, vão aumentar a força de contração do coração.
né? Geralmente pelo aumento do nível de cálcio também intracelular lá no miocárdio. E esse efeito cronotrópico, né, já é um efeito que algumas substâncias causam, né, no ritmo cardíaco, que faz com que ele acelere. Então, como a endotelina é um vasoconstritor, naturalmente, né, vai aumentar a força de contração do músculo cardíaco e também através do efeito nootrópico e também através do efeito cronotrópico vai aumentar a frequência, né, de batimentos cardíacos. Então, vai ocasionar esse aumento, esse aceleramento do coração. Temos algumas classes, né, de medicamentos, os inibidores da fosfodiesterase tipo 5. Então, a isoforma 5, né, da fosfolipase, que é essa enzima PDE, é encontrada predominantemente na musculatura lisa do corpo cavernoso. Onde fica o corpo cavernoso? Agora a gente vai ter que cavucar lá a anatomia, né, tirar lá do fundo do baú da cachola. O corpo cavernoso é uma estrutura esponjosa, né? É um tecido esponjoso que faz parte do tecido erétil. Então, essa enzima, né, fosfolipase, ela é encontrada nessa musculatura lisa do corpo cavernoso. E em menor quantidade também no sistema vascular, né, do corpo como um todo, sistêmico e também pulmonar. Os fármacos desse grupo são usados, então, para tratamento de disfunção erétil, principalmente, né? Porque eles vão ser encontrados lá no corpo cavernoso, que é uma estrutura esponjosa, né? Encontrada no órgão genital masculino, que é responsável pela irrigação, né, sanguínea e, consequentemente, pela ereção. Temos os bloqueadores do canal de cálcio tipo L, que vão reduzir a concentração intracelular de cálcio, que são bloqueadores. Sempre que a gente pensar em bloqueador, ele não vai deixar, né? Ele vai bloquear, ele vai fechar esse canal. Então, não vai ocorrer a entrada desse íon, né, de cálcio na célula, nesse meio intracelular. Tanto da musculatura lisa, quanto também do miocárdio. Então, o bloqueio desses canais, né, diminui a excitabilidade da célula. Então, diminui a contratilidade da célula também. Porque esse influxo de cálcio que vai ativar o sistema de interação actina e miosina, que vai, né, fazer essa contratilidade do músculo, do sarcômero, né? Para que ocorra essa contração muscular. Se esse cálcio não entra na célula, ele não vai desencadear todo esse processo de contratilidade muscular, consequentemente. Ativadores dos canais de potássio promovem a abertura, né, dos canais de potássio modulados por adenosina trifosfato, que é responsável pela energia, né? Pela energia que vai gerar respostas, né, reações nas células. Então, promove a abertura desses canais que vão usar essa adenosina trifosfato, ATP, o que leva a uma hiperpolarização da membrana e impede a ativação dos canais de cálcio regulado por essa voltagem, inibindo o influxo de cálcio e a contração da musculatura lisa. Então, a gente viu, né, até no slide anterior, que o influxo de cálcio vai ativar essa interação actina-miosina. Então, se inibe o influxo de cálcio, né, por esses canais, não vai acontecer a contratilidade da musculatura, né, da parede do vaso sanguíneo. E antagonistas dos receptores de endotelina, que são um grupo, né, de fármacos que vão bloquear a ação da endotelina, que é o que a endotelina a gente viu? É um peptídeo, né? Que vai promover a constrição dos vasos sanguíneos e pode aumentar a pressão arterial.
também, né? E aumentar a pressão do vaso como um todo. Então, esses antagonistas dos receptores, eles vão bloquear a ação dessa endotelina e, consequentemente, não vai ocorrer a vasoconstrição e não vai ocorrer o aumento dessa pressão dos vasos, né? Aí aqui fala que são usados, muito usados no tratamento de hipertensão pulmonar. E os antagonistas alfa-adrenérgicos, né? Alfa-1 adrenérgicos. Inibem a ação da epinefrina e da noradrenalina na musculatura lisa vascular. Dessa forma, não tendo a ação da epinefrina e da noradrenalina nessa musculatura, o que vai acontecer? Uma vasodilatação. Então, o vaso vai ficar mais... o seu lúmen, né? Que é aquele espaço dentro do vaso, vai ficar mais... como que eu digo? Permeável não é a palavra, né? Vai ficar mais fluido, digamos assim, né? Para a passagem de sangue. Então, eles vão ocasionar, esses antagonistas do alfa-adrenérgico, vão ocasionar a vasodilatação por não permitir essa ação da norepinefrina e epinefrina, né? Noradrenalina. E, consequentemente, na redução da pressão arterial. São muito utilizados em conjunto, né? Na formulação de medicamentos responsáveis por diminuir a pressão arterial. É isso. Essas são as nossas referências. Agora eu vou tirar o slide, que aí eu consigo ligar minha câmera, que eu quero dar uns recados para vocês. Acho que apareceu, deixa eu ver.